Bom dia, lindeza! Tudo bem? Hoje, 3 de setembro de 2025, primeira semana do mês de setembro, viu? E nós estamos aqui, graças a deusa. Estamos aqui nesse programa maravilhoso, Madrugada Astral, trazendo a minha contribuição. E eu espero que realmente a minha contribuição de hoje possa lhe ajudar a perceber algumas coisas na sua vida e mudar o que pode ser mudado, né? Então, quer dizer, às vezes a gente está com tantos problemas e a gente foca tantos problemas que a gente esquece de olhar para soluções. E às vezes a solução está na nossa frente, né? Então, eu espero que o programa de hoje seja muito abençoado e que abençoe a você e a mim também, para que a gente avance um pouquinho na nossa vida, né? Nessa percepção espiritual. E eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta, adoro astrologia e a minha tarefa nesse momento é focar a questão da cura, tá? E eu fui direcionada, eu posso dizer que eu fui direcionada nesse momento para trabalhar a questão da integração, de nós integrarmos o masculino e o feminino sagrado, né? Que existe dentro de todos nós. Estejamos num corpo feminino ou masculino, porque não tem nada a ver com gênero, né? São duas polaridades que existem dentro da gente. E quando a gente lê algo, né, espiritual, da formação do mundo, tal, a gente percebe, né, que em toda cultura, tudo se inicia com essa integração do masculino e do feminino sagrado. O masculino sagrado traz a força, né? Traz o novo, traz a força, tem aquela ação externa, né? O movimento é externo, o movimento é para fora, e o feminino recebe essa força e acolhe, nutre e começa a formar a matéria, porque matéria nada mais é do que energia condensada. Então, a função desse feminino sagrado é acolher, é nutrir, né? Para que comece, então, a materializar essa energia, né? A condensar essa energia. E é interessante a gente observar que já em 1987, uma astróloga americana, Alice Howell, ela escreveu o livro Simbolismo Junguiano na Astrologia. E dentro desse livro, ela tem um capítulo específico para o feminino. E ela diz o seguinte: somente se o feminino for restituído ao mundo, a Terra poderá ser salva de destruição. Isso em 1987, né? Mas ela deixa bem claro que, olha, tudo isso é uma integração do masculino e do feminino. Nós passamos um momento na nossa vida, no crescimento da humanidade, onde que o feminino ele tinha, vamos dizer assim, uma preponderância sobre o masculino. E o que aconteceu? Os humanos, nós, né, logicamente, aprendendo a lidar com essa polaridade, nós extrapolamos e acabamos permitindo que essa polaridade feminina, vamos dizer assim, colocasse rédeas na polaridade masculina, né? Então, acabou tendo uma dominação do feminino sobre o masculino. E o que aconteceu? A roda gira, né? O mundo gira e nós iniciamos, então, um período em que o masculino ele chegou com uma força muito grande, começou a desenvolver uma força muito grande de dominação sobre o feminino,
né? Lembrando que eu não estou falando de gênero aqui, tá bom? Não estou falando de gênero. Essa dominação pode até mesmo hoje se materializar ou se materializar na questão de homem e mulher, mas eu estou falando em algo mais profundo, é nessa polaridade do masculino e do feminino, tá? Que forma uma totalidade. Então, hoje a gente vivencia, né, um momento em que esse masculino, essa polaridade masculina, está dominando o feminino. Então, é por isso que desde 1987, a Alice ela já escreve, né, para que a Terra seja salva de qualquer destruição, é necessário que o feminino seja restituído e ela deixa bem claro equilíbrio entre o feminino e o masculino, equilíbrio entre essas duas polaridades, equilíbrio e masculino. Porque quando a gente percebe que nós mesmos, né, na nossa vida, a gente dá ênfase a uma determinada polaridade, seja ela masculina ou feminina, ou seja, tanto eu num corpo feminino ou masculino, traz dor. Né? Então, algum problema surge na nossa vida para que a gente encare-o e venha resolvê-lo. Né? E isso não quer dizer que seja castigo, muito pelo contrário. É apenas o resultado da nossa ação, da nossa maneira de estar na vida. Né? E ela diz bem claro, né? E quando a gente trabalhar esse equilíbrio entre masculino e feminino sem dominação um sobre o outro, né? Nós poderemos, então, desenvolver uma atitude onde os homens eles podem ser mais gentis, sem problema algum, e que tenham condições realmente de serem homens e não meninos, e as mulheres fortes e amorosas, tá? Então, parece hoje que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com homens gentis, né? E com mulheres fortes. É o que ela pede para a gente, né? Para a gente fazer essa integração entre essas duas coisas. E uma coisa que eu acho muito legal que ela escolheu é que nós precisamos aprender, tanto homens quanto mulheres, aqui falando em gênero, nós precisamos respeitar a outra parte e não usá-la. Homem, respeite as mulheres e não a usem. E vice-versa. Mulheres, respeitem os homens e não os usem. E ela fala uma coisa muito importante, viu? Que essa atitude está muito vinculada à nossa criação. Então, ela pede para que as mulheres, né, que têm esse papel de nutrir, de receber os filhos e educar, na maior parte das vezes, para que ela perceba como é que ela está educando seus filhos, tá? E que elas tenham também a percepção de quando deve sair em cena, para que os seus filhos cresçam, para que os seus filhos tornem-se homens e as filhas tornem-se mulheres com H e M maiúsculo, né? Então, eu achei muito interessante essa abordagem dela, porque ela traz essa questão da integração e traz a educação, e traz a questão da educação, né? E hoje a gente fala, não, porque a gente ouve algumas pessoas falarem, por que alguns homens são machistas? Porque muitas vezes as suas mães ensinaram que eles fossem machistas, né? Então, estou deixando aqui somente uma indicação para a gente refletir. Você pode até mesmo não aceitar essa ideia, mas vamos refletir um pouquinho sobre ela e verificar até que ponto ela é real ou não. Mas o importante é isso, né? A gente fazer essa integração entre masculino e feminino, entre esse movimento para fora e o movimento para dentro, como o nosso coração. Como o movimento do nosso coração, né? Ele faz aquele bombeamento para fora e depois ele segura, ele solta, ele segura. Um movimento para fora, um movimento para dentro. Então, o nosso próprio corpo já mostra
que devemos integrar esses dois movimentos, para fora e para dentro. Então, nós vamos começar o nosso programa. Bom dia para você que está acordando agora. Bom dia, Euri, fofinho, lindinho, buchuchudo. Gente, sem o Euri a gente não faz o programa, viu, lindinho? Obrigada pelo beijo, delicioso. Sem Euri a gente não faz o programa. Então, bom dia para você que está acordando agora, que está pegando boi pelo chifre e que está indo trabalhar, hein? Ou que já está na rua, ou que está no seu coletivo, no seu carro, voltando para casa, seja o que for. Um bom dia para você, um bom dia para nós. E lógico que também nós vamos chamar a nossa veinha, né? Vamos conectar com a força da Nanã Buraquê, Saluba Nanã, e também o masculino sagrado, aqui que eu acredito que seja essa conjugação de Nanã com o Baluaê. Então, a Totô Baluaê, Nanã e o Baluaê, o Tatô, a Totô, Saluba Nanã, a Totô Baluaê, que a cura esteja no nosso programa. Que a cura chegue em todos os corações. Cura física, mental e espiritual. Que assim seja. E daí eu trouxe hoje para nós uma história sobre Nanã, né? Da mitologia. Então fala que Nanã, ela teve 2 filhos. Oxumaré, que era o filho belo, e Omulu, que era o filho feio. Omulu é outro nome de Obaluaê, tá? E Nanã, ela tinha pena do filho feio e cobriu Omulu com palhas, para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele. Mas Oxumaré era belo, tinha a beleza do homem e a beleza da mulher. Tinha a beleza de todas as cores. E Nanã o levou bem alto no céu para que todos pudessem admirar a sua beleza. Pregou o filho no céu com todas as suas cores e o deixou lá, para encantar a terra para sempre. E lá ficou Oxumaré, à vista de todos. Pode ser admirado em todo o seu esplendor de cores, sempre que a chuva traz o arco-íris. Olha que lindo! Esse conto ele está no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Muito legal, né? Bom, então bom dia. Hoje o dia ainda não amanheceu, tá? Hoje é dia 3 de setembro, o dia ainda não amanheceu. Ele vai amanhecer, o sol vai surgir só às 6h18, né? O inverno está terminando, a primavera está chegando e o dia está ficando mais largo e a noite está diminuindo, né? Então, o dia hoje, o sol aparece, ultrapassa o horizonte, vamos dizer assim, às 6h18. O Sol no 2º grau de Virgem, tá? A Lua no 2º grau de Capricórnio e Mercúrio no 1º grau de Virgem, tá? Então, Virgem e Capricórnio são signos do elemento terra, tá? O elemento do corpo, dos ganhos materiais, das matas, das estruturas, né? Então, hoje, como a gente tem um dia onde o elemento terra está bem evidenciado, eu vou trazer aqui uma sugestão. Eu vim com a minha estrela de 5 pontas, tá? E nós vamos, então, eu peço para você pegar a sua estrela de 5 pontas, se voltar para o norte, tá? E agradecer a realização de tudo que você já conquistou materialmente falando, recursos materiais, saúde, tal e tudo mais, e o que você necessita no momento, agradeça que está chegando e o que você vai ainda receber, tá? Mas a gente precisa pegar essa estrela e apontar para o norte.
tá? Eu tô aqui com a minha bússola online e o norte fica aqui atrás. Então eu vou ficar de costa um pouquinho para vocês porque eu quero fazer esse exercício, tá bom? Então me dá licença. Vamos lá, então. Norte. Ó, tô apontando pro norte a minha estrela de 5 pontas. Não sei se dá para vocês perceberem. E nesse momento eu agradeço ao elemento terra tudo que tem me oferecido até hoje, tudo que eu conquistei. Eu quero agradecer a minha saúde, eu quero agradecer aquilo, toda a prosperidade que ainda está chegando na minha vida. Então, elemento terra, a minha gratidão e a minha oração. Voltei. Eu não sei se vocês ouviram porque eu fiquei fora eu fiquei fora do microfone, né? Mas é isso, gente. É se voltar para o norte, tá? Apontar a sua estrela de 5 pontas para o norte. Se você não sabe onde é o norte, onde você está, pega aí o seu celular, entra na bússola online, tá? Que a bússola vai te mostrar a posição do norte, tá? Agradeça, tá? Sai daquela vibe da falta, tá? Chega de contar boletos que chega na sua vida. Agradeça a oportunidade. Graças a Deus que eu tenho dinheiro para poder pagar esse boleto. Graças a Deus que está chegando. Graças a Deus que eu tenho emprego. Graças a Deus que eu tenho saúde. Graças a Deus que eu recebi uma inspiração e eu vou colocar em prática para receber os recursos materiais que eu preciso na nossa vida. E vá em frente, tá? Vá em frente. Bom, o Sol entrou em Virgem neste ano, hoje é dia 3 de setembro, né? O Sol entrou em Virgem no dia 22 de agosto, às 5 horas e 34 minutos da tarde, tá? Então, por que eu digo isso? Porque o nosso sistema solar, ele não é redondinho, vamos dizer assim, né? Ele é eclíptico. E o Sol entra no signo a cada ano, até mesmo em dias diferentes. Dia 21, dia 22, dia 20, né? E em horas também diferentes, né? Então, nesse ano, o Sol entrou no dia 22 às 5h30, 5h34 da tarde. No ano passado, ele entrou no mesmo dia, 22 de agosto, às 11h54, quase meio-dia, tá? Então, por que eu digo isso? Porque se você nasceu nesses dias, é importante você abrir o seu mapa astrológico com data, hora, local onde você nasceu, para perceber se na hora que você nasceu, o seu Sol estava, no caso, né, aqui em Leão, ou se ele já tinha passado para o signo de Virgem. Então, isso é interessante a gente observar. E Mercúrio está passando no primeiro decanato, ele acabou de entrar no signo de Virgem, né? Ele entrou ontem, dia 2 de setembro, às 10 horas e 21 minutos. Então, Mercúrio, ele simboliza para a gente, no nosso sistema solar, ele simboliza para a gente aquela nossa faculdade de pensar, de se comunicar, de fazer trocas, de fazer sinapses, de conexão, movimento e conexão, né? Se a gente for verificar a mitologia, a gente vai ver que Mercúrio, ele tinha, representa um deus, era representado por um deus que tinha asas no pé, e essa possibilidade lhe conferia muito movimento. E era o único deus que tinha a possibilidade de entrar no céu,
de estar na Terra e entrar no inferno. Então, quer dizer, uma mobilidade extrema, extrema. E então é isso, Mercúrio é isso, é a nossa capacidade. Agora, Virgem é um signo do elemento Terra. Né? O Mercúrio em Virgem nos traz a possibilidade de pensar com mais acuidade, vamos dizer assim, com mais profundidade, diferente de Mercúrio em Gêmeos, que é mais volátil. Gêmeos é signo do elemento ar, Virgem é signo do elemento terra, tá? E geralmente o signo de Virgem ele está muito voltado para aquela questão de conhecer os sistemas, como é que funciona, sabe? Conhecer o sistema do corpo, conhecer maquinários, entendeu? Então traz essa profundidade. Daí fala, ai, Virgem é muito chato. Não é que Virgem é muito chato. Virgem ele precisa dessa função de estar se aprimorando cada vez mais. Né? Então, é aquele aprimoramento. E nesse aprimoramento, ele vai focar o que está, vamos dizer assim, ainda o que está faltando. Né? Agora, logicamente que aquelas pessoas que têm uma energia, sabe, evidenciada do signo de Virgem, seja o Sol, seja a Lua, ou ascendente, ou um grupo de planetas, quando nasceu no signo de Virgem, pode extrapolar nessa função. Né? E pode realmente viver uma vida só focando o que falta, só focando o errado, só criticando, ao invés de auxiliar na recuperação do sistema. Né? Então, é uma coisa muito importante, né? E Mercúrio em Virgem, ele está forte. Ele é bem mental, nos dá a possibilidade de desenvolver uma maturidade mental e de nos aprofundar em sistemas, em conhecer, em trazer a cura, em trazer, evidenciar e descobrir o melhor funcionamento daquele sistema, tá? E o caminho que liga o Sol e Mercúrio no dia de hoje é do arcano 19, o Sol no tarô, que é lucidez. Tá? Então, essa informação é uma informação cabalística. Se eu colocar a posição do Sol, que está no segundo decanato de Virgem, e Mercúrio, que está no primeiro decanato de Virgem, o caminho que une esses dois planetas, cabalisticamente, na árvore da vida, é do arcano 19. Tá? O Sol que ilumina e mostra tudo que está escondido. Isso é bom ou ruim? Depende da situação, né? Há coisas que a gente quer ver, há coisas que a gente não quer ver, né? E outro dia eu estava vendo, né? Se você viu, né? Eu não me lembro quem falou, desculpe, mas eu vou repetir porque eu gostei. Se a gente viu, não dá como desver, né? Viu, 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 né? Não tem como, vamos dizer assim, deixar de ver, a não ser que a gente queira, né? Queira colocar uma, uma viseira, vamos dizer assim, né? Tampar os olhos, né? Então é isso, né? Então essa, posso dizer que é a energia do dia, e com a Lua em Capricórnio, que é um signo do elemento terra também, nós somos estimulados a vivenciar novos caminhos, somos vivenciados a essa realização material. Então, bora! Vamos agradecer o elemento terra, pega aí a sua estrela de 5 pontas, agradeça o elemento terra, agradeça ao sol, agradeça a elucidação e caminhar pelo novo caminho em busca de novos recursos materiais, ok? Então, um abraço e até a próxima semana. Beijo, tchau!